Bora lá resolver o exercício da segunda fase da FUVEST. Vamos ler o enunciado juntos aqui. A questão diz o seguinte: em seu projeto para uma feira de ciências, um estudante decide reproduzir o experimento histórico de Joule sobre o equivalente mecânico do calor. Ela então monta o aparato esquematizado na figura ao lado. No experimento, a estudante deixa cair um bloco preso a uma corda que passa por uma roldana, cujo movimento faz girar pás que agitam o líquido contido em um calorímetro termicamente isolado. Então aqui a gente tem o bloco que está conectado a uma roldana. Quando esse bloco cai, ele movimenta a roldana e faz girar essas pás que estão dentro de um líquido. O item A fala para a gente calcular o seguinte: o bloco de massa igual a 5 kg, eu vou anotando aqui, cai com velocidade praticamente constante. Então, a gente pode considerar aqui a velocidade constante. Aí ele pergunta, qual a força de tração na corda? Força de tração eu vou chamar de T, e é isso que a gente quer descobrir. Primeiro, para resolver essa questão, eu vou desenhar a parte do bloco, esse bloquinho aqui. Vou desenhar aqui, vou desenhar quadrado, que é mais fácil desenhar um quadrado, né? Então, esse é o bloco. E, como eu quero a força de tração, eu vou desenhar aqui o diagrama de forças nesse bloco. Então, nesse bloco eu tenho duas forças agindo. Eu tenho a força peso, que ela aponta sempre para baixo e ela é vertical. E a força de tração, nesse caso aqui, que tá sempre na direção da corda, né? Essa aqui é a força peso, que eu vou chamar de P. E a força de tração é essa aqui, que eu vou chamar de T. Uma informação importante do enunciado é que ele diz que a gente pode considerar a velocidade constante. Então, se a velocidade não varia, se a velocidade é constante, isso significa que a aceleração é igual a zero. Tá? Dado que a aceleração é ΔV por ΔT, e ΔV é V final menos V inicial, ΔT é T final menos T inicial. Se a velocidade não varia, significa que V é igual a V0. Então, se essas duas velocidades são iguais, isso aqui vai dar, esse daqui de cima vai dar zero. Aqui dá zero. Então, zero dividido por qualquer coisa é zero, portanto, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, pensando lá na segunda lei de Newton, lembrando que a segunda lei de Newton é dada por essa expressão, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, se a aceleração é zero, significa que a força resultante é zero também. E m vezes zero, qualquer coisa vezes zero, vai dar zero. Então, nesse caso, a força resultante, agindo sobre esse bloco, é igual a zero. E quais são as forças que agem nesse bloco? Como a gente viu aqui, é a tração e o peso. Vamos considerar um sistema de referência em que a setinha apontando para cima aqui é positivo, tá? Então, nesse caso, a tração é positiva. Agora, vamos identificar a força resultante. Força resultante é o quê? É a soma das forças que agem em um corpo. Nesse caso, vamos colocar aqui a expressão completa, né? Então, é Fn com N indo de 1 até o total de forças que agem. Nesse caso, ele vai até 2, porque eu tenho duas forças agindo. Então, vai ser, ó, tração positiva, como o peso está apontando para baixo, de acordo com o nosso sistema de referência aqui, o peso é negativo. Isso aqui vai ser igual a zero. Portanto, a tração é exatamente igual ao peso. Então, para a gente encontrar a tração, basta calcular o peso. E o peso a gente consegue calcular. Peso é massa vezes aceleração da gravidade. A massa foi dada, a massa é 5 kg, e a aceleração da gravidade, ele fala para a gente considerar aqui 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 5. Como está tudo no sistema internacional, já a gente não precisa fazer a transformação de unidade, vezes 10. Isso aqui dá 50 newton. Portanto, a tração é igual a 70 newton. Eu calculei o peso, né? Mas a gente viu que o peso é igual à tração. Tá bom? Agora, vamos pro item B.
Suponha que o bloco caia até o chão, partindo de uma altura de 50 centímetros. Entre o início e o fim da queda, determine o trabalho mecânico realizado pela força-peso sobre o bloco e a variação da energia potencial gravitacional do sistema formado pelo bloco e pela Terra. Eu trouxe o item B aqui para ficar mais fácil da gente ler. Então, eu tenho o bloco que está a 50 centímetros do chão. Vou chamar essa distância de H, é igual a 50 centímetros. Ele quer que a gente determine o trabalho mecânico realizado pela força-peso e a variação da energia potencial gravitacional. Primeiro, a gente sabe que o trabalho da força-peso é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, se eu tiver a força para cá, por exemplo, e o deslocamento para cá, então, θ é esse ângulo aqui entre a força e o deslocamento, certo? Nesse caso aqui da questão, a força-peso está para baixo e o bloco também está se deslocando para baixo. Então, a força-peso e o deslocamento, eles estão na mesma direção, aqui no mesmo sentido. Então, eu tenho aqui a força-peso e D estão no mesmo sentido e na mesma direção. Isso significa que o ângulo entre eles, nesse caso, é igual a zero, tá? Aí, essa expressão aqui, trabalho da força-peso, vai ficar F vezes D vezes o cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Vai sobrar, então, apenas F vezes D. O trabalho da força-peso é igual a força vezes o deslocamento. Nesse caso, a força é a força-peso, que é dada por mg vezes o deslocamento. Agora é só calcular. Então, o trabalho da força-peso é igual a massa, que é 5 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes o deslocamento, que é 50 centímetros, passando para metro, isso é 0,5 metros, né? A gente tem que trabalhar todos com a unidade no sistema internacional. Isso vai dar 50, 5 vezes 10 é 50, 0,5 é a mesma coisa aqui, meio. Então, vai ficar 50 dividido por 2 é igual a 25 joule. A unidade de trabalho é joule. A segunda parte da questão, aqui a primeira a gente já determinou o trabalho. Agora, ele quer que a gente calcule a variação da energia potencial gravitacional. Como que a gente calcula isso? Variação da energia potencial, vou chamar assim, ó, delta de variação da energia EPG, energia potencial gravitacional. Variação é sempre final menos o inicial, né? Então, vai ser energia potencial gravitacional final menos energia potencial gravitacional inicial, ok? E o que é energia potencial gravitacional? A fórmula. Energia potencial gravitacional é igual a m vezes g vezes h, sendo m a massa, g a aceleração da gravidade e h a altura. Então, nesse caso aqui, a massa não muda, né? A gravidade também não. O que muda aqui é a altura, que eu vou chamar de hf, altura final. A massa é a mesma, a aceleração da gravidade também. O que muda aqui é a altura, que eu vou chamar de inicial, hi. O que é a altura final aqui? A altura final é depois que o bloco atinge o chão. Então, a altura final dele é zero. E a inicial é justamente 50 centímetros. Vamos anotar aqui. Vai ficar a massa vezes a aceleração da gravidade. A altura final a gente acabou de ver que é zero. Menos massa vezes a aceleração da gravidade. A altura inicial é 50 centímetros. Que é igual a 0,5 metros. A gente tem todas as variáveis. Agora é só substituir os valores. A massa é 5 kg. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura é 0,5. Isso aqui vai dar igual a menos 25 joule. Então, é possível perceber aqui que o trabalho da força-peso é exatamente igual, só que com sinal oposto, à variação da energia potencial gravitacional. É como se o trabalho que a força-peso está fazendo fosse arrancado dessa variação. Agora, partindo para o item C, o último item da questão, ele diz o seguinte:
Supõe agora que o bloco seja substituído por outro e que durante a queda desse novo bloco, a força-peso atuando sobre ele realize um trabalho de módulo igual a 70 Joule. Eu vou chamar esse novo trabalho de trabalho da força-peso linha, para diferenciar do primeiro. Ele diz que é igual a 70 Joule. Supõe ainda que o líquido no calorímetro tenha massa de 10 gramas. Então, a massa do líquido é igual a 10 quilogramas, né? Que seu calor específico seja, o calor específico, 2.000 Joule por quilograma Kelvin, e que o termômetro utilizado pelo estudante tenha precisão de 0,1 Kelvin. A estudante conseguirá medir a variação de temperatura do líquido provocada pela queda do bloco? Justifique sua resposta. Vou desenhar aqui a situação. Essa aqui é a nova situação. Eu tenho um bloco agora com uma massa diferente. Durante a queda desse bloco, aqui está o líquido, né? Lembrando da situação lá de cima, quando o bloco cai, ele movimenta as pás aqui que estão dentro do líquido. Então, quando o bloco cai, ele vai movimentar as pás que estão dentro desse líquido e esse movimento ele vai causar uma variação de temperatura no líquido. E o que o enunciado quer saber é se a estudante ela vai conseguir medir a variação de temperatura do líquido provocada pela queda do bloco. O que a gente precisa lembrar aqui? Lembrando lá das relações de termodinâmica, como que a gente calcula a variação de temperatura? A gente tem uma fórmula que é de calor sensível, que é o calor que é responsável por mudar a temperatura de um objeto. E é dado por Q é igual a mc delta T. Sendo m a massa, esse C aqui o calor específico e delta T a variação de temperatura. Para substituir os valores aqui na fórmula, a gente vai ter que lembrar que o trabalho realizado pela força-peso, ele vai ser transformado totalmente em calor. Agora vamos então substituir as variáveis. O calor vai ser exatamente igual ao trabalho realizado pela força-peso. Todo o trabalho vai ser transformado em calor. A massa do líquido é igual a 10 kg. O calor específico é 2.000 Joule por quilograma Kelvin. Todas as unidades estão no sistema internacional, então eu não preciso fazer a conversão e eu consigo calcular ΔT. ΔT vai ser igual a 70, mantenho o 70 aqui e passo o 10 vezes 2.000 dividindo. 10 vezes 2.000 dá 20.000. Corto o zero de cima com o zero de baixo, isso aqui vai ficar 7 dividido por 2.000. Vou fazer a conta aqui em cima rapidinho. Certo, o resto foi zero, então essa conta dá exatamente 0,0035 Kelvin, ok? Vai ficar igual a 3,5 vezes 10 a menos 3 Kelvin. Aí a pergunta é, a estudante vai conseguir medir a variação de temperatura do líquido provocada pela queda do bloco, dado que o seu termômetro tem precisão de 0,1 Kelvin? Ela não vai conseguir, gente. Por quê? A gente está vendo aqui que a precisão é 0,1 Kelvin. E a variação da temperatura é 3,5 vezes 10 a menos 3, que é igual ali, né? 0,0035 Kelvin. Portanto, a variação de temperatura ela é menor do que a precisão do termômetro. Por conta disso, não é possível medir a precisão, a variação da temperatura. Por quê? Vamos fazer uma analogia com a régua. O menor valor que uma régua consegue medir é esse tamanho aqui, né?
que é 1 decímetro. Certo? Então, ó, se eu tiver uma medida aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó. Eu medi o tamanho de uma coisa e deu aqui. Isso aqui é igual a 1,1 centímetro, que é a mesma coisa que 1 centímetro mais 0,1 centímetro. Isso aqui é a mesma coisa que 1 decímetro, que é exatamente a menor unidade que uma régua consegue medir. Então, se eu tiver um objeto que tem, por exemplo, 1 milímetro é o quê? É 0,001 do metro. 1 milímetro é menor do que 1 decímetro, e 1 decímetro é igual a 0,1 metro. Então, não é possível medir uma coisa que é menor do que a menor unidade que o meu instrumento de medida consegue medir. É exatamente o que está acontecendo nessa situação aqui. Pode ser um pouco confuso, mas eu quis trazer aqui esse exemplo da régua, que é algo que faz mais parte do nosso cotidiano, né? E espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Mas qualquer coisa é só colocar as dúvidas aí nos comentários, beleza? E aqui a gente encerra a resolução dessa questão. A gente calculou aqui a variação de temperatura e viu que por conta da precisão do termômetro não vai ser possível medir essa variação, ok? É isso, gente. Bons estudos. Se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários e até o próximo vídeo.